Olá pessoal, meu nome é Felipe Hades, eu sou médico oncologista. Esse é mais o YouTube, Facebook, Instagram e Twitter Live, onde a gente vai fazer hoje uma transmissão um pouco diferente, que não vai ser sobre oncologia especificamente. A gente também vai falar de pacientes oncológicos, pessoas que estão em tratamento contra o câncer nesse contexto, mas hoje a live é voltada para Covid. A gente tem muitas novidades no tratamento do Covid, vacinas, dúvidas, e eu achei que fosse interessante a gente atualizar, né? Eventualmente a gente tem feito essas lives sobre Covid e, e eu acho que a gente tem muita coisa para conversar e desmistificar. E é sempre bom a gente estar falando nesse tópico que hoje é o maior problema da humanidade, né? Ano passado, em 2020, Covid foi a doença que mais matou brasileiros. Tá? Então ela ganhou das doenças que atualmente mais matam os brasileiros, que eram as doenças cardiovasculares e câncer. Covid matou mais do que doenças cardiovasculares e câncer no ano de 2020. Uma pandemia extremamente grave e que foi extremamente negligenciada e tratada não da maneira correta pelos nossos governantes, e assim como governantes de diversos outros países, né? Mas em particular Estados Unidos e Brasil foram os dois piores países no manejo da pandemia. E hoje eu diria que o Brasil é o pior país no manejo da pandemia. Primeiro porque a gente é o segundo em número de mortes, só atrás dos Estados Unidos. No entanto, a gente não tem um plano claro de como sair desse problema do Covid. Enquanto os Estados Unidos vacinam sua população em ritmo acelerado, a gente não tem planos para vacinar na mesma velocidade. A gente não tem nem compra de vacina garantida. A gente começou a vacinar, vacinamos aí 5 milhões de pessoas. Faltam 205 agora milhões de pessoas, que a população do Brasil é 210 milhões, né? E vários estados vão interromper suas campanhas de vacinação porque não tem mais doses. Então, é um problema extremamente grave, é um problema que não está em controle. A gente está, inclusive, pior que no começo. A gente está chegando aos recordes de morte por dia. Voltamos a ter mais de 1.000 pessoas morrendo por dia por essa mesma doença. Como a gente teve lá no meados de abril em diante do ano passado. Estamos há quase 4 semanas com mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. É uma situação extremamente grave. A última live que eu fiz a esse respeito, a gente tinha 187 mil pessoas mortas por Covid. E hoje a gente já passa de 240 mil. Isso em números oficiais. Possivelmente a subnotificação a gente deve ter muito mais. Se a gente não tiver uma ação muito rápida enquanto país, se o governo não tomar frente e resolver comprar vacinas e vacinar, porque é a única saída para o Brasil, a gente vai chegar certamente a 300, 400, talvez 500 mil pessoas mortas até o fim do ano. É uma verdadeira tragédia o que está acontecendo no Brasil. É a pior catástrofe da história do país. Tá? Só para deixar bem claro, nenhuma outra condição única matou tanta gente quanto o Covid. Nenhuma guerra matou tanta gente quanto o Covid. Nenhum problema de saúde pública matou tanta gente contra a Covid. Tá? Extremamente grave. Só para botar em perspectiva, né? A gente, quem tem a minha idade, é mais ou menos em torno de 40 anos, viveu o começo da pandemia de HIV e AIDS, e era uma coisa que assustava tremendamente as pessoas, com toda razão, porque é uma doença extremamente grave. Hoje temos vários tratamentos, não temos cura ainda, mas temos vários tratamentos. A pandemia de AIDS matou no Brasil menos gente que Covid nos últimos 35 anos. Tá? Então o Covid matou mais gente em 10 meses do que a AIDS matou em 35 anos. Só para a gente ter uma perspectiva da gravidade do problema. Obviamente são doenças de transmissão extremamente distintas. No entanto, a magnitude do problema para o Brasil botar nessa perspectiva eu acho que é bastante relevante. A gente vê como é uma doença extremamente grave que está sendo extremamente negligenciada e tratada com extrema incompetência pelo governo. Extrema incompetência. E aí a gente pode mencionar diversas pessoas, mas em particular eu gostaria de dizer que o governo federal é um fracasso completo, o Ministério da Saúde é inexistente praticamente, e governos estaduais, alguns melhores, outros piores, mas nenhum excelente. Tá? Então, mas acho que em particular a ausência de ação do Ministério da Saúde, que a gente esperava que fosse coordenar uma resposta do Brasil como um todo, né? E simplesmente negligencia e por vezes boicota. Muitas vezes a figura do presidente da República boicota, não usa máscara, é contra a vacina, menospreza, chama de gripezinha, nunca
levou a sério, nem se compadeceu, nem se confraternizou com o número crescente de mortes que a gente tem. Então, quando os líderes maiores do Brasil não dão um exemplo, a gente também possa fazer o quê? Ficar não por si, fica as pessoas brigando umas com as outras em mídia social, porque atualmente as pessoas acham que político é super-herói, né? Você tem que defender ou é seu ídolo, né? Quando o político, na realidade, ele tem um empregado, né? A função do governo maior é salvar a vida das pessoas, né? Quando o governo não está preocupado em salvar a vida dos cidadãos, eu acho que é um problema muito sério, tá? Muito sério. E eu acho muito curioso esse discurso do patriotismo, né? É patriota na hora de comprar arma, na hora do cidadão de bem matar o cidadão de mal, mas não é patriota na hora de salvar a vida dos seus compatriotas, né? Isso não está incluído dentro do rol do patriotismo, né? Salvar a vida de pessoas, seus compatriotas brasileiros como você, não faz parte do repertório dos patriotas atuais, né? Então é uma situação extremamente catastrófica enquanto sociedade também, ver que a gente é esse tipo de povo, né? Eu espero que a gente aprenda alguma lição e melhore um pouco depois dessa história toda. Mas vamos então falar um pouco aqui sobre o Covid e as perguntas que já chegaram antes, tá? Chegaram muitas perguntas, eu fiz novamente a mesma coisa que eu fiz no primeiro momento, que nas outras lives, né, na realidade, que era juntar as perguntas em perguntas que tinham a ver, assim, sabe? De qualquer maneira, mandem as tuas perguntas, tá? Que aí, se a gente não tiver conversado sobre elas ao longo dessas... Eu elenquei aqui 16 perguntas, né? Se a gente não tiver elencado nesses 16 tópicos aqui, a gente fala no final alguma coisa que tiver faltado. Então, a primeira pergunta que ficou, que muita gente perguntou é sobre sintomas de Covid. A gente ainda tem dúvidas a respeito disso, né? Em particular, os sintomas de falta de paladar e falta de olfato, tá? Então, importante a gente saber sobre Covid. Qual é o principal sintoma de Covid? É não ter sintoma, tá? A maior parte das pessoas que têm Covid, a gente sabe que são formas assintomáticas, tá? Então, o transmissor assintomático, a pessoa jovem que passa sem saber que teve Covid, tá? Então, estranho falar isso, mas é verdadeiro. As formas assintomáticas são as formas mais comuns, tá? A pessoa que não sente nada. E existe uma série de outros sintomas que são febre, falta de ar e tosse, que podem aparecer em maior ou menor grau, que se misturam com uma série de outras viroses, mas num contexto de pandemia que a gente está vivendo hoje, é bastante razoável a gente achar que é Covid, né? Porque a gente está tendo aí 50, 60 mil diagnósticos por dia de Covid, isso os que são diagnosticados, fora os que não são. Então, sempre que a gente tiver algum desses sintomas nesse momento de pandemia, o maior suspeito é Covid. Pode ser que não seja, pode, mas ter esse sintoma significa eu tenho que fazer um teste para Covid, porque eu estou num contexto de pandemia de Covid. Né? E os sintomas que a gente chama de meio que patognomônicos, né? Um nome meio feio, mas isso significa na medicina se tiver esse sintoma essa doença, também neste contexto de pandemia é a falta de paladar e a falta de olfato, né? O Covid ele causa isso num percentual das pessoas. Tem estudos que põem de 10 a 30%, a gente não sabe muito bem a incidência real disso, não deu para estudar em populações distintas, né? Mas se não sentir cheiro e não sentir gosto é um sintoma bastante clássico, eu diria assim, de Covid, né? Não tem outro motivo hoje no Brasil para você parar de sentir gosto, parar de sentir cheiro a não ser Covid, né? Obviamente tem outras condições que acontecem isso, super raras, mas posto que a gente está num contexto de pandemia, apareceu esse sintoma, essa é a principal suspeita, tá? Em casos mais graves vai ter, obviamente, insuficiência respiratória, a pessoa vai precisar de suporte de oxigênio, por vezes até suporte de ventilação mecânica, pode dar alteração no fígado, no rim, tem uma série de sintomas menores, mais raros, mas esses sintomas que a gente conversou aqui são os sintomas agudos mais comuns. Tá? Uma segunda questão que apareceu depois disso eram os sintomas de uma síndrome que ainda não tem um nome distinto e descrito, que é a síndrome que as pessoas estão descrevendo como Covid longo, outro Covid permanente. Tem algumas pessoas que chamam de sequela de Covid. São sintomas que permanecem com a pessoa depois que ela se recupera da doença, que ela não está mais com o vírus e não mais infecta. A Organização Mundial de Saúde ia se reunir essa semana para definir um nome e caracterizar bem essa síndrome, mas uns estudos que a gente tem até agora, que se eu não me engano a publicação envolvia 15 estudos de 4 ou 5 países, com quase 50 mil pessoas,
foram vistos que existem uma série de sintomas de Covid longa, né? E esses sintomas parecem ser mais comuns em mulheres jovens. Não se sabe muito bem por que mulher jovem. A gente não sabe se é verdadeiro também, que dá mais em mulher jovem. Pode ser que mulheres jovens procurem mais os serviços de saúde para reportar os sintomas, né? Não quer dizer que homens jovens ou mulheres mais velhas, homens mais velhos, não tenham esses sintomas ou sejam menores, mas no estudo foi mais frequente em mulheres jovens, pelo menos elas reportavam com maior frequência, e envolvia uma série de coisas, em particular fadiga de longa duração, e estranhamente é uma fadiga que não melhorava com o planejamento de exercícios físicos. Tá? Então é uma fadiga que a pessoa tá tendo que trabalhar dentro da que eles chamam de pacote de energia nesse estudo, né? Vai até o teu limite, tá? E isso tende a melhorar ao longo do tempo nesse particular estudo. É um estudo observacional, né? Não é intervenção. A gente não está fazendo nada para melhorar, está só acompanhando e vendo o que acontece, tá? Mas tem uma série de outros. Tem palpitação, dor no peito, dificuldade para respirar, cansaço, dor nas pernas, e uma série de outros, dor de cabeça, alteração prolongada do paladar, alteração do paladar, a pessoa sente gostos estranhos, sente gostos diferentes, tá? Então, e um sintoma que parece relativamente frequente. Os dados desses estudos que foram juntados estimam que 60 a 80% das pessoas ficam com algum sintoma de longo prazo. Que até agora a gente não sabe quanto tempo dura em média, porque a gente tem um tempo de observação dessa doença muito pequeno, a gente vai atualizar ao longo do tempo. Então, extremamente importante saber que existem esses sintomas de longo prazo, que pode ser em maior ou menor grau, dependendo da pessoa, e que a gente não sabe muito bem ainda como tratar. Agora, o importante tem que procurar um tratamento, um acompanhamento. Não é porque a gente não tem um tratamento estabelecido nesse momento que você vai desistir de tratar. Tá? Em algum momento aquilo vai existir e à medida que as pessoas vão pegando experiência com esse tipo de tratamento e compilando os dados e juntando as experiências dos diferentes centros médicos internacionais, vai se criando um pouco de consenso sobre o que tem funcionado. E eventualmente isso pode até virar no futuro um estudo que a gente chama de randomizado. Metade das pessoas toma um tratamento, metade toma outra, para ver se aquilo ali efetivamente tem uma melhora desses sinais e sintomas. Mas no momento a gente está fazendo estudos observacionais e relatos de tratamento. Tá? Não são coisas que a gente chama de extremamente precisas ou altamente confiáveis dentro das ciências médicas. No entanto, é importante fazer, tá? Porque esse é o primeiro passo para a gente definir os tratamentos com estudos que a gente chama de randomizados e mais precisos no futuro. Tá? Então, existe esse problema de Covid longo, que é um Covid de longo prazo, uma sequela de Covid, e é importante a gente acompanhar, tá, gente? Isso aí. Então, posto essa questão, que é a questão da sequela do Covid, ou Covid longo, vamos falar um pouquinho sobre reinfecção. Reinfecção a gente também não sabe exatamente o percentual com que ela acontece. No começo da pandemia a gente tinha até dúvidas se a reinfecção era possível, porque tinha extremamente pouco tempo que a gente acompanhava. Quem for dar uma olhada no meu canal nos vídeos de Covid vai ver lá que eu relato um caso do paciente de Hong Kong, tem um outro caso, enfim. No começo a gente tinha casos esporádicos relatados. E hoje a gente sabe com muita certeza que sim, é possível a gente pegar 2 vezes Covid. Só que a gente não sabe ainda quem é quem tem mais chance do que quem e quais são os principais determinantes disso. Um estudo longo que foi feito na Inglaterra acompanhou pessoas que tiveram Covid e foi medindo os anticorpos ao longo do tempo. Ele viu que em torno de 17% dessas pessoas, uma em cada 5, os anticorpos sumiam. Então, a partir desse dado, os pesquisadores estão estimando que uma pessoa em cada 5, nesse período de observação que foi de 6 a 7 meses, se eu não me engano, pode se reinfectar. Tá? Ressalvas a respeito disso. Não quer dizer que ter anticorpo significa que você não vai ter infecção e também não quer dizer que a pessoa que não tem nenhum anticorpo vai se reinfectar com certeza, tá? Mas o que te diz isso é que existe sim uma diminuição da imunidade. Só que com isso a gente não pode precisar quem é quem, tá? Você não pode dizer assim, essa pessoa que manteve anticorpos não vai pegar de novo e essa pessoa que perdeu anticorpos vai pegar de novo com certeza, tá? Então, a gente sabe que existe e esse número está estimado em torno de 20% de perda de imunidade em 6 a 7 meses, tá? Que é também uma indicação possível de que a gente vai ter que revacinar.
que a vacina não vai ser efetiva para a vida inteira, que a gente vai ter que de tempos em tempos revacinar. Então isso tudo eu estou estimando aqui, isso não são dados científicos confirmados, isso é uma leitura pessoal dos dados que eu estou fazendo, tá? Então deixar bem claro isso aqui, isso quem está falando sou eu, não é literatura médica. Tá? Então pode ser que a gente tenha que fazer campanhas de vacinação como a gente faz da gripe, que vacina todo ano. É bastante possível que as vacinas de Covid a gente tenha que revacinar. Tá? Então, mas qual é a boa notícia? A gente tem vacinas extremamente eficazes. Hoje já temos vacinas super eficazes e que podem até resolver o problema das variantes, que a gente chama de cepas diferentes de vírus. Tá? Então é possível reinfectar. É possível que a gente tenha que revacinar por conta dessa perda de imunidade ao longo do tempo. E agora vamos falar um pouquinho do papel das novas variantes na reinfecção. Tá? Então o que é? Vamos encerrar essa questão aqui. Vamos falar das novas variantes do coronavírus e qual é o papel delas em reinfecção. O que é uma variante? Variante é uma que a gente chama de mutação também. É o que você vê no jornal como uma cepa diferente. Uma cepa diferente é um tipo diferente de coronavírus. É um vírus que tinha uma característica A que se modificou ao longo do tempo, teve uma mutação, uma mudança e adquiriu uma característica B. Então eles são diferentes entre eles. Eles são, vamos botar assim, primos. Tá? Então um veio do outro, só que esse B é um pouquinho diferente. No jargão técnico a gente chama de cepa. Isso. Então hoje a gente tem 3 variantes detectadas de maior importância, que tem maior potencial de infecção que a variante original que apareceu na China e depois posteriormente na Itália e para o resto do mundo. Tá? Então a primeira variante que a gente ouviu falar e que está dando uma extrema preocupação e problema na Europa é a variante B117, que é a variante que apareceu no Reino Unido. Tá? Na Inglaterra e ali países adjacentes. Que já está se disseminando pelo mundo também. Tá? Outra variante extremamente importante é a variante de Manaus, que a gente chama de P1, que é uma variante também com maior potencial infeccioso. E a terceira variante que a gente tem de importância no mundo é a variante sul-africana. Tem uma sigla específica, mas eu não me recordo agora. Essa variante das 3 parece ser a mais preocupante porque ela confere uma menor eficácia das vacinas. As vacinas parecem bastante eficazes ainda contra a cepa original. Elas são bastante eficazes contra a cepa de Manaus e a cepa do Reino Unido. Mas algumas vacinas têm menos eficácia contra a cepa do sul-africano. Tá? Então, posto isso, eu vou passar uns slides aqui. Eu fiz só para essa pergunta aqui os slides. Para a gente dar uma olhada no que é isso. E vamos falar um pouquinho também de como as vacinas funcionam nas diferentes cepas. Tá? Então, deixa eu passar aqui o slidezinho. Só um pouquinho que eu adiantei aqui. Ó. É tudo ao mesmo tempo. Só que aqui live é ao vivo, né? Obviamente, o próprio nome diz, né? Então vamos lá, errei, ó. Tá vendo? Por isso que é live. Tá, muito bem. Então vocês estão me vendo aqui, vocês estão vendo o coronavírus, certo? Então, o que é essa é uma representação, obviamente, do coronavírus. Tá? Então aqui tá o vírusão lá, tá? E essa parte vermelhinha aqui, ó, que vocês possivelmente estão vendo aqui minha seta mexer, isso é o proteína spike do vírus, que é em inglês agulha. Essa é uma das partes mais importantes do vírus para o desenvolvimento de imunidade, porque essa é a porção que faz o vírus entrar na célula, conectar na célula humana e se introjetar. Então vamos dar uma olhada aqui nessa outra figura. Aqui a gente está vendo o coronavírus. É tudo uma representação, tá? É desenho isso aqui, gente. E esse mar aqui que parece a superfície das nossas células, essa garrinha é o receptor da enzima conversora de angiotensina, que é uma proteína normal das nossas células, que é onde o vírus se liga. Tá? O vírus se liga nisso, através dessa proteína spike, e joga o DNA dele lá para dentro. O RNA, no caso, lá para dentro, e infecta a célula. Então, as nossas vacinas, elas são feitas contra essa proteína spike. A gente quer produzir um anticorpo que vai tapar essa proteína, tá? Vai tapar essa agulha. Então, essa imagem aqui, ó, ver se ficou boa. Acho que ficou aqui. Ficou médio, né? Não tá tão boa. Deixa eu resolver aqui um negócio. Pera aí.
Eu tenho que... Vou resolver ao vivo, hein? Vamos lá. Essa proteína spike aqui, ó. Espera aí que eu vou agora reduzir. Atenção, scale. Pronto. Agora resolvi ao vivo, ó. Pronto. Então o que a gente está vendo aqui? Um vírus, tá? Se ligando a essa proteína, é uma outra representação daquela célula que a gente fez lá. Quem tá no Instagram não consegue ver, viu? Mas entra no YouTube para ver isso aqui. E aí joga o material lá para dentro. Aqui estão nossos anticorpos. Tá? Esse aqui é um anticorpo que você desenvolve depois de fazer uma vacina. Você faz uma vacina que vai te desenvolver um anticorpo que vai grudar nessa proteína spike, nessa agulha. Quando ele se gruda na agulha, o vírus obviamente não consegue se conectar a essa proteína ACE da gente, né? A enzima conversora de angiotensina aqui. Ele está bloqueado a agulha, então não consegue espetar. Tá? Então o que acontece? Mais uma representação aqui do anticorpo. Esse aqui é um anticorpo visto de perto, assim, tá? Aqui estaria a agulha, essa parte verde aqui. E essa é a parte do anticorpo que se gruda na agulha. Tá? Então, o que acontece quando você tem uma variante, uma mutação? Uma mutação que atinge a agulha do vírus. Ela pode dificultar o reconhecimento do anticorpo. Tá? A gente fez um anticorpo contra aquela peça original, então vamos imaginar aqui, ó, essa pecinha aqui é a agulha original do vírus. Tá? Então a gente fez um anticorpo que se gruda aqui. O anticorpo seria uma peça, o vírus é outra, ele se encaixa perfeitamente naquela peça e neutraliza. É o que a gente chama de anticorpo neutralizante. No entanto, você pode ter mutações nessa peça ao longo do tempo. Tá? E aqui é uma mutação que faz a peça ficar amarela. Essa mutação não teria tanto problema, que é mais ou menos a mutação do vírus lá do B117. É a mutação do vírus do Manaus. Não tem problema para a vacina, tá? Essa mutação, digamos que faça a agulha ficar mais efetiva na penetração da célula, mas a vacina, o anticorpo ainda consegue se conectar ali e neutralizar, tá? Eventualmente você pode ter mutações mais graves, tipo essa aqui, ó. A pecinha fica menor, a proteína fica truncada, como a gente diz. O anticorpo ainda consegue eventualmente se ligar, pode ser que a vacina seja menos eficaz, mas ele consegue ainda se ligar. No entanto, você pode ter mutações gravíssimas que modificam radicalmente a forma daquele antígeno, daquele alvo, e o anticorpo não vai funcionar aqui. O anticorpo que você desenvolve através da vacina. Tá? Você vai ter que desenvolver uma outra vacina especificamente contra essa fração do vírus, essa proteína spike. Tá? Ou então você vai ter que fazer vacinas de vírus inteiros, como é a vacina, por exemplo, a Coronavac, tá? Ou a Covaxin, que é a vacina da indiana que está em teste hoje. Que você vai desenvolver, vai dar não só o spike, que é aquela proteína do vírus, mas você vai dar o vírus inteiro. Então a tua imunidade vai fazer anticorpo contra várias partes do vírus e possivelmente isso vai ser mais eficaz contra variantes, tá? Então era basicamente isso aqui que eu tinha para falar a respeito disso. Então vamos descer aqui e vamos voltar para mim. Então, gente, como que tem funcionado essa história de vacina e variante? As vacinas todas, por enquanto, parecem manter a mesma eficácia para o vírus original e para a variante de Manaus e do Reino Unido. No entanto, a vacina de Oxford é menos efetiva contra a variante da África do Sul. E a campanha de vacinação com a vacina de Oxford lá foi interrompida por conta disso. Porque a eficácia não era tão grande quanto o vírus mais frequente que circula naquela região. Então, eles estão usando outra vacina lá. Eu não sei exatamente qual é o plano do Ministério da Saúde da África do Sul, mas essa variante tem um pouco de resistência às vacinas, em particular essa vacina de Oxford. Tá? Qual é a solução quando o vírus modifica-se ao ponto da vacina não funcionar mais? A gente vai ter que mudar a vacina também. Tá? Como a gente faz, por exemplo, com a vacina da gripe, que todo ano é um pouco diferente. Tá? Então tem tecnologias que você consegue adaptar muito rapidamente. A mutação sempre é uma alteração na sequência de DNA ou RNA, então você, com as vacinas da Pfizer e da Moderna, por exemplo, é só trocar a sequência de RNA e DNA que ela faz. Com a vacina Coronavac, por exemplo, se a gente fosse fazer esse tipo de coisa, eu teria que pegar esse vírus e matar esse vírus no laboratório e aplicar na pessoa e não o vírus antigo, né? Então, dá pra gente adaptar as vacinas às novas variantes, só que é super preocupante nesse momento porque a pandemia não está em controle, né? A gente ainda está vacinando o mundo inteiro e aí vai ter que vacinar o mundo inteiro contra uma cepa e aparece uma cepa um pouco diferente que confere um problema. Então, ainda preocupa muito por conta disso, tá? A relação de vírus com
a relação das mutações do vírus com as vacinas que a gente tem hoje. Tá? Então, é importante, por conta disso, a gente manter nossos hábitos de distanciamento social, uso de máscara, etc. Tá? Porque máscara previne infecção por todas as cepas, obviamente. Né? Distanciamento social previne infecção por todas as cepas. Tá? É a mesma medida. Tá? Então, basicamente, isso a preocupação que a gente tem de variantes e vacinas. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os diferentes graus de infectividade das variantes em relação ao vírus original. Tá? Então, o que é uma variante? É uma mutação. É uma modificação que ocorre ao acaso nos vírus e que vai conferir uma vantagem adaptativa para aquele vírus. Então, o que eu estou falando aqui? Da teoria do Darwin de evolução. Né? Quando a gente pensa em evolução, a palavra usada coloquialmente, a gente está sempre pensando numa situação de melhora, né? Vamos melhorar e tal, vamos evoluir. Mas a evolução do ponto de vista de Darwin não é bem isso, tá? Embora ela confere adaptação. Então vamos imaginar aqui outros animais, assim. A girafa que tem lá o pescoço, bem em segundo grau aqui, a girafa tem um pescoço grande, né? Por que aquela girafa foi desenvolvendo aquele pescoço grande ao longo do tempo, em várias gerações? Porque apareceu uma que tinha um pescoço um pouco maior que as outras, por acaso, e ela começou a ter mais vantagem, porque ela conseguia alcançar galhos mais altos e comer mais. E aí o filho dela nasceu com o pescoço grande também, porque ela foi tendo vantagens adaptativas para aquilo. E cada vez que aparecia uma com o pescoço maior, ela tinha um pouco mais de vantagem. Tá? Então, por exemplo, animais de maior porte na África. Eles são menos predados por leões. Então, é muito melhor você ser um elefante gigante na planície da África do que você ser um elefante pequeno. É muito mais fácil um leão matar um elefante pequeno do que um grande. Então, os que são grandes por natureza, eles vão se estabelecendo, tá? Então ali, ao acaso, aparece com aquela característica e o meio seleciona. Então você tem mutações ao acaso e uma pressão seletiva na direção de escolher, entre aspas, aqueles seres que são mais adaptados àquele ambiente, tá? Isso acontece também em vírus. Então, qual é a vantagem do vírus? O que o vírus faz da vida dele? O vírus se multiplica. A única coisa que um vírus faz é se multiplicar. Tá? Então, o vírus fora de um organismo, ele não tem nem atividade metabólica, né? Ele é inerte. Você põe um vírus assim num ambiente, ele não se mexe, não faz nada. Ele é um material inerte. Quando ele entra numa célula, quando ele conecta numa célula e injeta o DNA dele ali, ele prolifera. Tá? Então, ele multiplica, faz várias cópias dele mesmo. Qual é a vantagem evolutiva? Como um vírus vai se tornar mais bem sucedido? Aumentando a capacidade dele de se contaminar, de infectar pessoas. Tá? Então, o que acontece? A gente tem um vírus, uma infecção, uma pandemia, que está absolutamente fora de controle no mundo, que infectou milhões de pessoas e que infecta centenas de milhares de pessoas todos os dias. Essas infecções vão fazendo, quando o vírus entra no ser humano, ele faz cópias dele mesmo, né? Quando ele faz cópias, eventualmente acontecem erros no DNA, que é o que a gente chama de mutações. Esses erros podem não ter nenhuma significância, agora eles podem acontecer por acaso em regiões do vírus que fazem com que ele se torne mais fácil a infecção. Então, por exemplo, essas mutações que aconteceram tanto na África, quanto no Reino Unido, quanto em Manaus, mudaram a agulha do vírus, que é aquela parte que ele injeta o RNA na gente. Então essas modificações na agulha fazem a agulha ficar mais efetiva. Ela se gruda mais rapidamente, mais efetivamente na célula humana e injeta o DNA dela com mais efetividade. Então quando essa mutação acontece ao acaso, obviamente vai haver uma pressão seletiva para que aquele vírus vire dominante. Porque, digamos, enquanto um vírus normal precisa, sei lá, de uma carga viral de 1 milhão de vírus para infectar uma pessoa, estou dando um chute aqui total, tá? Mas vamos botar uma carga viral de 1 milhão de vírus para um conseguir entrar e causar infecção. Essa talvez com 100 mil vírus consiga fazer já uma infecção. Então, ao longo do tempo, vai haver uma pressão seletiva para aquele vírus virar dominante. Ele vai se espalhando com mais rapidez. Tá? Então, essas mutações são absolutamente esperadas que aconteçam, mas são absolutamente perigosas, porque apesar de a gente não ter visto maior chance de morrer depois de você ser infectado, imagina o caos que é para uma população ter uma doença que dissemina com muito mais rapidez. É por isso que a gente está vendo esse colapso na saúde de Manaus e muita gente morrendo. E morrendo não só de coronavírus, porque muita mais gente se infecta, mas morrendo porque o sistema de saúde não comporta essas pessoas. Então a gente está vendo pessoas morrendo com falta de ar, sem oxigênio, na fila.
e aí a gente pode depois, se quiser, comentar a total responsabilidade do governo federal, estadual e municipal nessa tragédia, que é não comportar esse número de pessoas e não fazer medidas corretas de distanciamento social, quando a gente sabe que tem uma variante mais grave. Tá? Quando você vai morrer de outras doenças também. Porque quando você colapsa o sistema de saúde, na hora que o cara tem um infarto, ele não tem leito. Ele vai morrer de infarto. Tá? Então, que a gente tem um conceito de sindemia hoje, né? Que é as pessoas morrem de Covid e as outras pessoas morrem de outras doenças que poderiam ser curadas porque a capacidade hospitalar está toda empenhada no combate à pandemia. Tá? Então, são variantes extremamente catastróficas. Tá? Mesmo que elas não matem mais proporcionalmente, elas vão matar mais de maneira absoluta porque vão infectar muito mais pessoas. Tá? Então, isso que é a variante e por isso que a gente tem que ficar extremamente atento a isso. Tá? São preocupantes. Essa variante de Manaus já está no Brasil inteiro. A variante do Reino Unido já foi detectada no Brasil também. Temos que ficar extremamente vigilantes. Se a gente não vacinar as pessoas rapidamente, que eu acho que não vai acontecer, pode ter um problema gravíssimo esse ano, muito pior do que em 2020. Como eu já falei antes em outros vídeos, para quem quiser ver lá no dia 21 de dezembro, que foi a última live que a gente fez sobre Covid. Eu já previa que esse ano 2021 vai ser um ano pior que 2020. Então, cuidado aí com isso, tá, gente? Então, posto isso, vamos falar aqui sobre uso de máscara hoje. No começo da pandemia, a gente falava assim, não precisa usar máscara. Guardem as máscaras para os profissionais de saúde, porque a gente não tinha máscara suficiente. Depois, à medida que o conhecimento sobre o Covid foi aumentando, a gente viu que ela é uma infecção. Covid está no ar, né? É uma infecção basicamente de via aérea. É gotícula. A gente achava no começo que era muito gotícula. Quer falar, gotícula vamos botar assim, um spray de água, né? Você fala e cai aqui na frente. Mas a gente sabe também que tem o aerossol. O aerossol seria o spray do desodorante, aquele que vai mais longe, tá? Então o Covid ele dispersa basicamente por gotícula e aerossol. E o que previne muito a disseminação de gotícula e aerossol? Máscara de pano, qualquer máscara, qualquer barreira física, tá? Então, no começo a gente falava, deixa as máscaras profissionais para os profissionais de saúde, porque não tinha o suficiente, e quem não é profissional de saúde usa máscara de pano, porque aí você evita de espalhar gotícula e aerossol. Agora veja a diferença entre uma e outra. Quando você está falando de máscara, não estou falando de máscara cirúrgica não, que você põe na orelhinha aqui assim e fica aberta. Estou falando de máscara N95 e máscara PFF2. São máscaras que você coloca em cima da cabeça aqui e elas grudam no seu rosto. Grudam no nariz aqui, ó, e vai por toda a face. Essas máscaras, elas não deixam o ar entrar. Tá? O ar entrar pelas frestas, obviamente. O ar entra pela trama da máscara. Tá? E a trama da máscara é tão fechada que não permite a passagem de vírus. Então essas máscaras, elas protegem quem está usando. Tá? Elas protegem, obviamente, se eu estiver doente e não estiver usando máscara, eu não transmito também, porque não passa vírus pela trança da máscara. Mas se alguém espirrar do meu lado um Covid, no ar aqui, ó, eu não pego porque todo esse Covid vai ser bloqueado pela minha máscara. Outras máscaras que não bloqueiam, que não vedam, que são máscaras de pano, máscara cirúrgica normal, elas são efetivas em reduzir a tua chance de pegar Covid. A gente estima que em 70% de redução de risco, mas não é 100%. Tá? Qual a principal função dessas máscaras que deixam espaço aberto? Não transmitir. Se você tiver Covid, você não vai espalhar gotículas no ar. Então, basicamente, usar máscara de pano é um gesto altruístico. Você não vai transmitir para os outros. Então, se a gente faz um contrato social entre nós, pessoas que são racionais e que sabem conviver em sociedade, se todo mundo usar máscara, cada um está protegendo o outro, tá? Então eu protejo você, você me protege. Quando a gente está os dois de máscara, tá? Quando tem um idiota que resolve que não vai usar máscara porque é um imbecil completo e tem uma posição social, ele está te botando em risco. Você que está usando máscara está protegendo esse idiota e o idiota que não usa máscara está te botando em risco. Porque se ele tiver Covid, ele está transmitindo para você e essa máscara de pano não vai te proteger 100%. Vai reduzir teu risco, mas não é 100%. Então, qual é a recomendação pessoal minha hoje? Comprem máscaras PFF2 ou N95. A fabricação dessas máscaras já foi aumentada. Não existe escassez no mercado. Você compra elas pela internet. Elas são mais baratas hoje
do que máscaras de pano. Você vai comprar entre 5 e 10 reais, se comprar uma quantidade X. Elas não são absolutamente descartáveis, dá para reutilizar algumas vezes, tá? E são máscaras que te protegem contra pegar o vírus, desde que sejam bem colocadas, tá? Não pode vazar ar pelo lado dela, tá? Inclusive eu mesmo, se eu for usar, se eu for entrar num ambiente que eu tenho um alto risco de exposição, tipo, eu vou trabalhar em UTI, eu tenho que fazer a barba, porque a barba pode atrapalhar a vedação dessa máscara. Como eu não trabalho em UTI, e eu não estou usando com muita frequência, enfim, entro no ambiente, eu não estou usando, não tirei minha barba. Mas meus colegas que estão trabalhando de frente com Covid estão usando essa máscara, tá? E tiraram a barba, inclusive. Tá? Eu, como estou trabalhando à distância por conta de fatores de risco, como vocês bem sabem, não estou usando isso. No entanto, eu ainda uso máscara PFF2 e máscara N95 se eu tiver que fazer alguma coisa que me ponha em situação de ambiente minimamente fechado. Tipo, eu vou ali na farmácia, eu ainda uso. Eu sei que a eficácia não é completa porque eu tô de barba, mas é maior do que a eficácia de uma máscara que me deixa aberto aqui, né? E quando eu tô usando máscara de pano? Quando eu vou dar um passeio na rua, quando eu vou em ambientes abertos, assim, tá? Então eu não vou, obviamente, não tô obviamente entrando em aglomeração nenhuma, mas a gente sabe que ir no parque com a tua família, pessoas que moram na sua casa, mantendo o distanciamento das outras pessoas, é razoável. Não tem nenhum. O risco de pegar a Covid num ambiente aberto dessa maneira é muito pequeno, tá? Não estou falando de ambiente aberto, jogo de futebol, não. Isso é um ambiente de alta disseminação, mas se for no parque e tiver pessoas longe, máscara de pano, você estaria bastante seguro, tá? Então, recomendação: vai pegar transporte público, vai entrar em lugares fechados, vai entrar em qualquer lugar que você tenha mais chance de pegar Covid, N95 PFF2, tá? Ou N95 ou PFF2. Comprem na internet. Não é cara essa máscara. É mais barata que as máscaras de pano hoje e vale a pena usar, tá? Essa máscara protege você. Não só protege o outro, mas protege você, tá? Então é importantíssimo usar essas máscaras hoje, tá? Então vamos lá. Então vamos seguir aqui para mais perguntas sobre... Talvez passe um pouquinho de 1 hora, viu? Porque eu tô aqui na pergunta, se não me engano, 7 aqui, ó. Então vamos falar um pouco aqui, gente. Eu já falei não, é porque eu fico animado aqui, ó. Já respondo pergunta antes de chegar e tal. Mas talvez seja um pouquinho mais de 1 hora só. Vamos falar sobre dados gerais de vacina, tá? Então, a gente tem muita discussão sobre quais são os dados confiáveis, qual é melhor, qual que é isso, qual é aquilo. Então, quando você vai fazer qualquer estudo, você tem o que a gente chama de inglês de endpoints, que são objetivos. E os objetivos dentro do estudo são diferentes. Tem objetivos primários, objetivos secundários. Tem várias coisas que você quer observar quando você está fazendo um experimento científico. Quando a gente está fazendo um experimento com vacinas, os principais pontos que foram observados nos estudos foram: 1. Redução de morte por Covid. 2. Redução do número de internações. 3. Redução do número de casos graves. E 4. Redução dos casos. Tá? Então teve uma série de outros pontos, endpoints que a gente chama, objetivos que foram avaliados, mas esses 4 foram objetivos que confundem muitas pessoas e é importante a gente saber. Tá? São 4 objetivos que são extremamente importantes. Qual a primeira coisa que a gente quer de uma vacina? Não morrer pela doença. Tá? Então, mesmo que eu pegue, eu não morro dessa doença, que é uma imunidade parcial. Segundo, não pegar uma forma grave, não ser internado. Terceiro, não pegar nenhuma forma, tá? Não pegar nem forma leve. E quarto, não pegar zero. Não ter formas moderadas, não ter zero, tá? Então, uma é não morrer, outra é não ser internada, outra é não precisar de assistência médica e outra é não pegar como um todo, tá? Todas as vacinas que a gente tem hoje têm eficácia extremamente alta na redução de morte e na redução de internação, que são os 2 principais pontos, tá? Então, o que a gente não quer? Morrer e internar. Com todas as vacinas que a gente tem hoje, todas são eficazes em prevenir morte e são eficazes em prevenir internação. Então, estamos falando de Coronavac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, todas que a gente tem dados, Sputnik, a vacina russa, todas elas são extremamente eficazes em prevenir morte e prevenir internação. Tá? No quesito de prevenir assistência médica e prevenir infecção como um todo, de formas leves, que você não vai precisar de nada, só ficar em casa, existem vacinas melhores e piores. Tá? Então, as vacinas que mais previnem de você pegar o vírus
desenvolver qualquer tipo de infecção são as vacinas da Pfizer, que é a vacina de RNA, a vacina da Moderna, que é a vacina também de RNA, e a vacina russa, que é a vacina Sputnik de adenovírus, tá? Todas essas vacinas com dados publicados extremamente confiáveis, tá? Então a vacina russa foi a última a ter, tinha uma grande desconfiança e tal, porque realmente era para desconfiar mesmo, porque ninguém apresenta dado, e foi finalmente publicada no Lancet, que é uma revista muito grande e respeitada, um estudo bastante completo, um estudo bem conduzido, eficácia de 92% em reduzir todos os tipos de infecção, tá? Então, e a vacina que a gente tem aqui no Brasil, Coronavac, e a vacina de Oxford. Redução de morte altíssima, redução de internação também altíssima, está em torno de 80%, 90% de redução de internação. Redução da chance de se infectar com formas leves em torno de 50% da Coronavac e em torno de 70% na vacina de Oxford. Então aqui essas vacinas são eficazes para você não morrer, mas existe uma chance pequena, ou uma chance até, eu diria que moderada, de pegar a infecção e ter uma forma leve, que também é uma coisa que, em termos de saúde pública, é interessante. Então o que a gente deve fazer? Qual vacina a gente deve tomar? A primeira que chegar. Qualquer vacina que você tomar é melhor do que nenhuma vacina, tá? Então, se eu te disser, se você tomar essa vacina, certamente você não vai precisar ser entubado ou morrer de uma doença, o que você faria? Eu tomaria essa vacina, tá? Então, em termos de saúde pública, vai funcionar. Eu concordo que não são as melhores vacinas que existem hoje no mercado, as vacinas da Coronavac nem a vacina de Oxford, mas são vacinas que resolvem o problema, tá? Então, visto que são as vacinas que não impedem você de morrer, que é o que a gente quer, não quer ver ninguém morrendo dessa doença. O ideal é que você tome a primeira que chegar, tá? Então, qual a vacina que é para tomar? A primeira, tá? Isso vai resolver primeiro um problema grande de saúde pública e um problema especificamente também da saúde individual, que é a pessoa ficar protegida de uma morte precoce, né? Que é o que a gente não quer para ninguém nessa vida, tá? Então, são basicamente isso aí, essas coisas das vacinas, os dados de eficácia e os pontos que foram observados nos estudos, tá? Todas são extremamente eficazes no que a gente quer e é para tomar a primeira que chegar, tá? Então, eu já tomei a minha vacina, tomei Coronavac, eu participei do estudo científico como voluntário de pesquisa, né? Então, no primeiro momento, eu tomei placebo. Obviamente, eu não sabia que era placebo, né? Você toma vacina ou placebo. Nem a pessoa que me aplica sabia, né? E quando o estudo acabou, que foi demonstrado o dado do estudo científico, eles abriram o estudo e falaram, você tomou placebo. Aí eu fui lá e me aplicaram a vacina já. Já tomei 2 doses da vacina e, enfim, estou imunizado aqui, felizmente. O que eu gostaria que acontecesse com todo mundo no tempo mais breve possível, tá? Então tá bom. Que foi a primeira que chegou e, enfim, vamos tocar assim. Tem uma pergunta interessante que veio a respeito disso, é porque a gente tem várias vacinas. E a pessoa falou hoje, né? No Brasil só tem 2 possíveis, por enquanto, né? Eu posso tomar 2 doses de vacinas diferentes? Então a primeira de uma fabricante e a segunda de outro fabricante? Tem 2 respostas para isso, tá? Então a resposta em termos atuais é não. A gente não tem dados de segurança nem de eficácia comprovados que você possa tomar vacina de 2 fabricantes, tomou de um, toma pelo menos na mesma ordem, assim, sabe? Esse ano você vai tomar Coronavac, se por acaso ano que vem você for tomar de novo, de repente toma de Oxford, Coronavac, tanto faz, tá? Mas hoje você tem que tomar 2 doses da mesma, tá? Agora, existem estudos em andamento que estão misturando 2 vacinas. E parece que é super eficaz. Parece dar mais eficácia ainda você usar vacinas de fabricantes diferentes do que 2 vacinas do mesmo fabricante, tá? Então, uma das coisas que chamou muita atenção foi a vacina russa, porque a vacina russa também são 2 doses, né? Só que as doses são diferentes dela. Ela não é igual. A primeira dose é um tipo de adenovírus e a segunda dose é outro tipo de adenovírus. E ela dá 92% de eficácia. Enquanto a da vacina de Oxford e a da Janssen, que a gente não sabe ainda o resultado, mas a de Oxford especificamente, são 2 doses do mesmo vírus. E quando você faz uma dose plena, dá 60% de eficácia. Muito abaixo de 90%, né? Então já chamou um pouco de atenção. Falei, opa, será que não seria interessante? Então estou fazendo alguns estudos combinando a vacina de Oxford com a vacina da Pfizer, que é de RNA, né? E tem um estudo também que vai combinar agora a vacina da Rússia com a vacina de Oxford, para ver se a gente vê no futuro se as vacinas são mais eficazes. Não é para tomar ainda, tá? A gente não tem dados de segurança nem de eficácia ainda. Tem alguns dados preliminares que nos mostram que isso faz sentido. Agora, fazer sentido não quer dizer que vai funcionar, tá? Então tem que ser testado.
Não é para misturar, tá? Se por acaso chegar no teu... Agora você, viu lá o Dr. Felipe falando, na minha cidade está dando Oxford e Coronavac, vou tomar uma de cada. Não faça isso, tá? A gente não tem dados de eficácia e segurança misturando doses na prática clínica, né? A gente tem que fazer um estudo para a gente ter certeza desse tipo de coisa, tá? Mas me pareceu uma coisa interessante, saiu na Nature, uma reportagem sobre isso, né? Que a Nature é um jornal médico, mas também faz umas reportagens, assim, né? Mais leigas, assim. Então eu dei uma lida rapidamente nesse negócio e parece interessante. Então, possivelmente, tá? No futuro a gente pode misturar, mas não sabemos ainda. Tá? Por enquanto é 2 doses da mesma, né? Salvo se for a vacina da Janssen, quando ela for aprovada, que é uma dose só, né? A única vacina que a gente tem hoje na boca do gol aí para ser aprovada que é uma dose só, que é a vacina da Janssen. Tá? Vamos falar um pouco agora sobre gravidade da doença. Muita gente perguntou assim, por que umas pessoas desenvolvem formas graves e outras pessoas desenvolvem formas brandas? Ninguém sabe. Tá? Então não tem uma menor ideia por que isso acontece. A gente obviamente reconhece alguns grupos de risco em que mais pessoas que têm aqueles fatores têm formas graves. Então, por exemplo, pessoas obesas, pessoas hipertensas, pessoas com problemas pulmonares anteriores, pessoas com diabetes. Tá? Então, essas pessoas parecem não, certamente têm mais chance de pegar formas graves. Tá? Por que acontece isso? Tem uma série de possíveis mecanismos envolvidos. A gente sempre procura uma explicação fisiopatológica, que a gente chama. E nos parece um pouco da relação da quantidade de enzima conversora de angiotensina, enfim. Tem alguns modelos laboratoriais, a expressão de interferon em termos da resposta inflamatória. Parece que quem faz respostas inflamatórias mais agudas e mais exacerbadas contra o vírus vai pior, porque inflama mais zera o vírus rapidamente, mas inflama muito o corpo. Foi um dado muito interessante que eu vi sobre sequenciamento de célula única do sangue, células imunológicas. O que eles faziam? Eles tiravam o sangue dessas pessoas na UTI, exame de sangue normal, né? E avaliavam a expressão dos genes nas células de defesa e viram que pessoas que tinham um interferon muito amplificado, que é um tipo de mediador inflamatório, iam muito pior. Então parece que o tipo de resposta imunológica que você monta, quanto mais agudo, mais grave, né? Quer dizer, não é nem o vírus que está causando o quadro grave nessa pessoa, é a resposta inflamatória que você desenvolve contra a doença, tá? E essa coisa da enzima conversora de angiotensina, possivelmente. Quem é hipertenso, pela primeira vez a gente viu que essa enzima conversora, ela é o alvo pelo qual o vírus entra, né? Então, principalmente quem tem mais dessa proteína aumenta e tal. Mas não sabemos ao certo, né? Eu estou te dando aqui duas informações que eu me recordo de cabeça. Possivelmente tem uma série de outros estudos que foram desenvolvidos na mesma tese, procurando o mecanismo, mas a gente não sabe bem ao certo. Tá? Então, por isso que, se a gente soubesse quem era quem, aí daria pra gente falar, você tá tranquilo, não se preocupa, tem uma forma branda, e você não, você tem que ficar mais sossegado, tá? Então foi uma... Por que tá acabando a bateria disso aqui? Foi uma coisa que a gente viu no passado aí, até que as pessoas falam assim, não, vamos fazer imunidade de rebanho, quem é jovem pode pegar. Não é bem por aí, né? Então, cuidado para todas as pessoas, a gente não sabe. Tem jovem que pega e tem forma super grave, tem idoso que pega e não tem nada, tá? Então, cuidado sempre. E aliás, aqui eu quero deixar o meu parabéns irônico para todos os políticos que não sabem nada de medicina e também não sabem nada de pandemia, que falaram que a gente tinha que adquirir imunidade de rebanho. Tá? Então, vamos deixar todo mundo pegar, porque daí acaba logo, né? Aí morreu um monte de gente, no Brasil 240 mil pessoas, e hoje a gente tem 3 variantes que apareceram porque a gente deixou o vírus circular com tranquilidade, que são variantes mais infectantes e possivelmente mais graves. Tá? Então, parabéns a todos os políticos que não seguem ciência e que falam um monte de bobagem e, através de suas ações, aumentaram bastante o número de pessoas que morreram por essa pandemia no mundo. Tá? Meu parabéns irônico para todos eles. Só um minuto agora que eu vou abaixar aqui porque eu vou ter que carregar esse celular que está descarregando. Um segundo. Muito bem, voltei. Hoje tá brabo os problemas técnicos, né? Então... Pera aí, gente. Senão o Instagram aqui não vai mais ver. Vamos botar aqui, ó. Ver se carrega agora. Foi, será? Pera aí, Instagram, já volto. Só um minuto. Não, tá carregando assim.
Pronto, agora vocês estão carregando. Obrigado por não ter ido embora. Vamos lá. Vocês. Se vocês viram, mas eu tô de bermuda, viu? Calma, desgraçado. É camisa só pra ficar bom na live, né? Mas eu tô de bermuda e descalço aqui. Igual o apresentador do Jornal Nacional no passado, né? Diz que os caras iam de bermuda e chinelo e terno por cima. Eu tô assim também. Verão, né, gente? Não dá pra ficar de calça aqui, né? Ninguém tá vendo mesmo. Vamos ver mais perguntas aqui. A gente já falou de eficácia, falamos dessas coisas todas. Vou falar um pouco de fake news. Fake news é um negócio que eu acho graça e me dá raiva ao mesmo tempo, né? Primeiro porque são fake news, essas notícias falsas não têm absolutamente nenhum fundamento, né? E chega a ser engraçado até, né? De tão maluco que é. Eu fico imaginando quem é o ser humano com uma imaginação dessa pra ficar inventando essas bobagens, né? Essas imbecilidades. Só que às vezes o cara faz uma produção tão grande e inventa tanta coisa que as pessoas ficam na dúvida, sabe? E aí investem aquela mentira em alguma autoridade, pegam um sujeito que também é um maluco, possivelmente, e que fez faculdade de medicina e se diz médico, para endossar aquelas bobagens e tal. Então tem uma das coisas mais malucas que tem é essa coisa da vacina que altera o DNA. Tá? Então, principalmente a pessoa que fala que vacina altera o DNA não sabe nem o que é DNA, né? Então, vê bem assim, né? Quando vê alguém te fala assim, porque vacina altera o DNA, pergunta, o que é o DNA? Duvido que a pessoa saiba explicar o que é. Mas vamos entender por que isso é uma maluquice total e não faz o menor sentido. Tá? Existe uma tecnologia moderna de vacina que foi desenvolvida pela primeira vez para a Covid. Tá? Não é uma coisa que inventaram ontem, é uma coisa que vem de 30 anos, essa tecnologia. Mas a primeira vez que ela foi colocada em prática e que foi muito efetiva foi agora. São as vacinas de RNA. São as vacinas da Pfizer e a vacina da Moderna. O que é essa vacina? Ela pega um fragmento do RNA. O RNA é um material genético do vírus. É uma estrutura do núcleo do... O vírus não tem núcleo, mas é uma estrutura do material genético do vírus que codifica, que dá uma instrução para a fabricação de alguma coisa. Né? Então o vírus tem um RNA bastante curto se comparado com o ser humano. Né? A gente tem um material genético, nosso é DNA, né? Nosso material genético do núcleo celular. Né? É gigantesco, vamos botar assim, o nosso material genético é uma enciclopédia de 43 livros. São na realidade 23 pares de livros. E o material genético do vírus é mais ou menos um encarte de 5 páginas. Tá? Porque o vírus é um negócio pequeno, tem poucas proteínas, poucas partes dele. Mas ele, enfim, quando infecta a gente, ele sequestra, ele injeta esse RNA dele para dentro da nossa célula e começa a usar o nosso maquinário celular para copiar ele mesmo, né? Faz várias cópias do RNA dele e fabrica aquelas proteínas para montar os vírus, tá? O que a gente fez com essas vacinas? Que são fantásticas. É isso que o vírus faz, tá? Injeta o RNA dele, usa o nosso maquinário, enche de vírus, explode, infecta a célula do lado, espirra, vai na outro cara. A gente desenvolveu uma técnica de RNA que é o seguinte, pega só um fragmento, vamos supor assim, ó, o encarte do vírus lá tem 5 páginas. A gente vai pegar só a metade da primeira página e a gente vai dar esse pedacinho do RNA do vírus para uma célula nossa, através de uma vacina. Tá? Você vai injetar no teu músculo uma vacina que vai infectar, na verdade transfectar o nome correto, uma célula sua do músculo ou uma célula imunológica que tem ali perto, para ela fabricar um mínimo pedaço daquele vírus, tá? Não vai fabricar vírus porque não tem o material completo. Vai fabricar a antena do vírus, a proteína spike. Na hora que a tua célula transfectada produz essa proteína do vírus, a tua imunidade percebe, por que você está produzindo isso? Essa aqui não faz parte da gente. Mata aquela célula que está produzindo aquele vírus, aquele material do vírus, aquela proteína spike, e aprende como aquilo funciona. Se em algum momento no futuro você entrar em contato com um vírus que tem aquela proteína na sua composição, você já tem imunidade contra ela. Tá? Então é isso que a vacina faz. Ela vai injetar o RNA que não vai no seu núcleo, não entra no teu DNA, não se acopla à tua célula, ela vai simplesmente copiar um pedacinho do vírus, vai ensinar a tua célula a copiar um pedacinho do vírus, e essa célula que copia vai ser morta pelo seu sistema imunológico. E você vai aprender como o vírus funciona, tá? Isso é uma vacina. Então, tem um maluco que fala... A maluquice assim, esse DNA vai entrar na sua célula e você vai ficar não sei o que, maluco. Aí tem até
os nossos políticos fantásticos vai virar jacaré, vai ficar, mulher vai falar grosso, homem vai falar fino, enfim, essas coisas sexistas e absolutamente estúpidas que a gente vê políticos falando hoje, né? Então, não vai virar jacaré, não vai infectar seu DNA, nada do tipo, gente. Deixa isso pra lá, uma bobagem. Quando alguém fala isso, você fala assim, ah, tá bom. Então, isso aí. Eu no passado, agora uma coisa particular minha, assim, né? Eu no passado eu tinha uma vontade muito grande de conversar e explicar tudo pra todo mundo, porque achava que as pessoas eram razoáveis, mas a gente viu que com o tempo não são, né? A mídia social mostrou que tem um percentual das pessoas que é estúpido, enfim, não tem solução, não tem salvação. Então não percamos nossos tempos com o cara que fala isso, né? Que vai virar, injetar o DNA, crocodilo vai virar jacaré. Não vai levar a nada, tá? Esse tipo de coisa. Então, eu tenho perdido muito pouco meu tempo com isso. Eu tenho perdido. Quer dizer, o que eu faço hoje é investir o tempo em discutir e conversar coisas com pessoas que queiram aprender, né? Tem uma diferença muito grande de perder tempo com gente idiota e investir tempo em pessoas que geralmente têm um interesse de aprendizado, enfim. Como eu também tenho um genuíno interesse em aprender muitas coisas que não são da minha área e acompanho, são de gente que eu acho interessante e que falam coisas inteligentes, tá? Então, é isso, basicamente. Então, não vamos perder tempo com fake news, não. Infelizmente, não dá pra mudar, tá? Esse tipo de pessoa. Isso aí a gente tem que só ignorar, infelizmente. É um problema mais grave do que a gente imagina, né? É um problema de... Eu recebi uma tirinha outro dia, assim, né? Eu achei até muito atual isso, né? Eram as pessoas... Por que a gente ensina ciência no colégio? Por que a gente fica ensinando essas bobagens? Matemática? Por que fica ensinando esses negócios? Porque se a gente não ensina, vai começar a ter cada vez mais gente achando que a Terra é plana, antivacinador, esse tipo de gente truculenta, que não sabe viver em sociedade, não entende o contrato social de uma Constituição, que é intolerante, que é racista, que é misógino. Então, estudar e aprender essas coisas é importante para as ciências sociais, é importante para viver em sociedade, é importante para compreender ciências do corpo humano, enfim, ter mais senso de sociedade. É um problema de educação mesmo, né? Um problema de educação grave. A gente tem um projeto de acabar com a educação formal, né? Que é muito lá atrás. Esse problema a gente não resolve agora conversando no Twitter, Instagram e Facebook, né? Isso a gente resolve em colégio em 30 anos. Eu espero, pelo menos. E se um dia resolver, né? Porque a gente tem que ter mais uma vez, vontade política, né? Pra resolver essas coisas. Muito bem, acho que falamos de tudo já, hein? Acabou que eu ia fazer por pergunta, fui falando, acabou tudo. Pera aí. Tem uma pessoa que pergunta assim, agora coisas super rápidas, assim, né? Vou falar de paciente oncológico que a gente não falou hoje, né? Eu já falei antes. Paciente oncológico pode tomar vacina contra a Covid? Pode e deve, tá? Então, quais são as prioridades para tomar vacina? A lógica que tem que ser seguida. Pessoas com mais risco de morrer pela doença e pessoas com mais risco de pegar a doença. Então, o que está sendo feito hoje? Profissionais de saúde que estão na linha de frente e deveria ser absolutamente pessoas que estão na linha de frente, não todos, mas no primeiro momento linha de frente. E pessoas que têm mais chance de morrer, então idosos e pessoas com comorbidades, tá? Câncer é uma comorbidade que leva a maior risco de desenvolver e morrer por Covid? Sim. A gente tem estudos que mostram muito claramente que quem tem câncer em atividade, quer dizer, câncer com metástases, tá? Ou que fez um tratamento recente para câncer, terminou em menos de um mês, fez uma cirurgia, quimioterapia, enfim, qualquer coisa que baixe a tua imunidade. Essas pessoas estão sob maior risco de morrer da doença, tá? São dados que eu só não aumentei a lista de coisas porque esse é o que a gente tem em estudo científico claro e certo, tá? Então, esses são os grupos que a gente tem mais chance de pegar e de morrer da doença, tá? Então, é fator de risco sim e é prioridade sim. Qual vacina pode tomar? Com as vacinas que a gente tem hoje, todas, tá? O que a gente não deve tomar quando a gente tem câncer? Vacinas com vírus atenuados. Então, para critérios dessa explicação, vamos dividir em dois grupos as vacinas. Vacinas com vírus mortos ou fragmentos de vírus, ou seja, não tem nenhum material vivo ali, tá? E vacinas atenuadas. Vacinas atenuadas pego o patógeno, o agente agressor, levo para o laboratório, trabalho para ele ficar fraco e quando ele ficar bem fraco,
eu uso como uma vacina. Eu injeto aquele patógeno fraco, a tua imunidade vai lá rapidamente e mata aquele patógeno vagabundo, vamos botar assim, tá? Então essa vacina... Quais são as vacinas que estão vírus atenuados ou bactérias atenuadas? Gotinha da polio, né? BCG, que é a vacina da tuberculose, vacina da febre amarela, vacina de rotavírus, todos são vírus vagabundos ou bactérias vagabundas que teu corpo vai lá rapidamente e mata aquilo ali, antes de você ter uma infecção por aquele vírus vagabundo ou bactéria vagabunda. Quem está fazendo quimioterapia ou quem tem metástase tem mais risco de, mesmo que o vírus seja vagabundo, pegar uma infecção por aquele vírus vagabundo, porque a tua imunidade não está boa ainda. Tá? Então, essas vacinas de vírus atenuados e vivos não pode ser tomada. Tá? Quais são as vacinas que têm esses vírus atenuados hoje? Nenhuma para Covid. Tá? Algumas têm vírus não replicantes, que é a vacina de Oxford, a vacina da Janssen e a vacina russa. Não tem nenhuma contraindicação formal também para quem tem câncer. Tá? Se eu pudesse escolher vacina, tivesse na prateleira, eu não tomaria essas para câncer, eu tomaria Coronavac, ou Moderna ou Pfizer. Só por um excesso de zelo, mas eu não acho nem que seja uma coisa super preocupante, tá? Como a gente não tem vacinas assim, vai ser a primeira que chegar, tá? Então, não acho que tenha motivos maiores pra gente se preocupar mesmo assim, tá? Então, é só uma recomendação de ultra cuidado, assim, mas, sinceramente, não temos contraindicação formal a nenhuma delas, tá? Então, todo mundo pode tomar, todas as pessoas que estão em tratamento do câncer podem e devem tomar. Qual é o único problema? Possivelmente a eficácia não é tão grande, tá? Então, se você está com a imunidade baixa, aí talvez não seja tão legal, não, quer dizer, não seja tão boa a eficácia quanto a eficácia da pessoa que não está com a imunidade baixa, mas mesmo assim, mal não vai fazer, então acho que vale a pena a gente tomar por via das dúvidas, tá? Muita gente pergunta assim, eu tô com o braço operado e tal, posso tomar nesse braço operado? Idealmente, toma no outro, tá? Eu tô com os dois braços operados, toma no glúteo, tá? Ou toma na coxa, tanto faz. É a vacina intramuscular. Então, qualquer lugar que tenha músculo, você pode aplicar, tá? Então, os lugares que habitualmente a gente aplica a vacina é deltoide, glúteo e quadríceps da coxa, tá? Então, qualquer um desses lugares pode ser dada. Habitualmente, a gente está dando agora, assim, primeira dose do braço direito, segunda dose do braço esquerdo, mas em situações especiais você fala, tem uma cirurgia de câncer aqui e tal. Não é nenhuma contraindicação formal, tá? A gente só por excesso de zelo, tá? Não quer dizer que tenha problema tomar vacina ali. Como a gente não testou, não sabe, toma na perna, toma no glúteo, tá? Tanto faz. Então, basicamente isso aí, gente. E a última pergunta, que é uma pergunta que eu também quero saber, é: quando a vacina vai chegar para todos? Não sei. Ninguém sabe. Quando o governo decidir que é uma prioridade comprar vacina. Tá? Quando a Pfizer oferecer 70 milhões de doses para o Brasil e o Brasil falar, quero comprar. Em vez de falar, não quero comprar porque a Pfizer criou caso, não quer dar o diluente, que é água e sal, né? O diluente da vacina é soro fisiológico, que você compra na farmácia, tá? E essa foi uma desculpa que o governo deu para não comprar. A Pfizer não quis dar o soro fisiológico. Tem alguns desafios da vacina da Pfizer, eu sei, que é menos 70 graus e tal, mas tem uma série de universidades que poderiam usar e aplicar, né? Que tem lá o material para fazer isso, né? Então, basicamente é uma vontade, né? Política, né? Quando a gente resolver que a nossa legislação tem que ser menos rígida para vacinas que já estão aprovadas em outros países, né? Por exemplo, a vacina russa está aprovada em vários lugares. Não, mas tem que ter um estudo de fase 3 no Brasil para a gente poder aprovar emergencialmente. A vacina está aprovada, publicada, funciona, uma das melhores do mundo. E a Anvisa quer que a gente teste a vacina aqui porque a legislação brasileira é dessa maneira. Quer dizer, não bastasse... Tem amigo que ele fala isso do futebol, mas eu vou passar isso para nossa legislação de saúde, nossa pandemia, com nosso tratamento da pandemia. Não precisa de ninguém derrubar a gente, né? A gente tropeça na perna e cai sozinho, né? Então, quer dizer, a gente bota empecilho, o governo bota empecilho para conseguir as ferramentas que vão salvar o povo brasileiro, né? Não, eu quero um estudo de fase 3. Não, mas funciona, tá aqui o dado, ó. Tá aqui, funciona, já apliquei na minha população, eu tenho dado de segurança com não sei quantos milhões de pessoas. Não quero. A da Janssen, que já tá na boca para ser aprovada. Cadê que comprou? Tem algum contrato para comprar? Coronavac. Não, briguei com a China, não vou mandar insumo. Quer dizer, na hora que era pra gente estar comprando... E a gente não precisa de poucas vacinas, não. Chegaram... E comemora-se assim, ó. Chegaram 2 milhões de doses. A gente precisa de 440 milhões de doses. 420 milhões de doses. 2 milhões de doses é melhor que nada? Mas a gente precisa de
20 milhões de doses. Qualquer dose conta. Não dá pra você ficar falando, não vou comprar porque é pouco daqui, né? Porque... Teve essa desculpa também. Não vou comprar da Pfizer porque só querem me vender pouquinho no começo. É um negócio, cara. Qualquer vacina funciona, qualquer vacina serve, desde que esteja, obviamente, aprovada e que seja eficaz. E a gente tem várias delas. Tem Pfizer, Moderna, Sputnik, Coronavac, AstraZeneca, possivelmente vai ter agora a Covaxin, e vai ter da Janssen, e tem mais uma série de outras possivelmente vindos. Precisamos de todas. Não dá para ficar essa palhaçada de não, porque regulação, vou brigar com a empresa, vou brigar com a China que é o fabricante. Quer dizer, você briga e aí quem se lasca é quem? O povo. Tá? Então, cada pessoa que morre hoje, depois que existe vacina, é uma morte evitável. Tá? Enquanto não existia vacina, a gente contar com medidas de distanciamento social, que nem sempre são eficazes, mas ajudam bastante. Agora, no momento que a gente tem um negócio que é extremamente seguro e eficaz em reduzir morte, e você não oferece, fica complicado, né? Fica complicado qualquer tipo de conversa, né? A gente sabe que todas as vacinas previnem morte. Até agora a gente não viu nenhuma morte em... A gente vai ver, obviamente, morte em quem vacinou, tá? Deixar bem claro isso. Os estudos foram com milhares de pessoas. Quando você vacina milhões, vai acontecer um caso ou outro de alguém que tomou vacina e não funcionou e vai morrer daquilo. É óbvio que vai acontecer, tá? Como acontece, por exemplo, pessoa que come amendoim e morre, né? Então, né? Sempre vai ter alguém que vai ter uma reação alérgica a alguma coisa, um fruto do mar, e a vacina não vai ser diferente, tá? Mas é claro que o número de mortes vai despencar. Tá? Em Israel, a gente viu agora uma redução de 50% no número de internações depois que eles vacinaram os idosos. 50% em 3 semanas depois da vacinação. 3 semanas depois que começou a vacinação. Foi 3 semanas depois que terminou de vacinar. 50% de redução no número de internações entre as pessoas que vacinaram. Tá? Então, é muito claro, é nítido e evidente que essa solução e só vai chegar a vacina para todos na hora que o governo decidir que vai comprar. Tá? Porque é uma prerrogativa do Ministério da Saúde comprar vacina. Todas as doses têm que ser compradas pelo governo federal. Até esse momento, né? Não sei se ele vai abdicar de suas responsabilidades e deixar as pessoas comprarem, que é extremamente perigoso, né? Quer dizer, agora aí vira o critério assim, quem tem dinheiro vacina, quem é pobre não vacina, né? Não acho que é um critério interessante. Mas enfim, então é isso. Não sei também. Gostaria de saber. Eu gostaria que todo mundo soubesse quando vai tomar vacina e que seja antes cedo do que tarde, tá? Só para deixar em perspectiva também, se a gente vacinar 1 milhão de pessoas por dia, a gente vai demorar 8 meses para vacinar. Tá? 8 meses. Então, tem que ser muito mais de 1 milhão de pessoas por dia. Tá? Então, isso aí. Vamos ter, quer dizer, no mês 8, né? Vai dar 210 dias, né? Divide por 30, então 7 meses. Então tá bom, gente. Então acho que chegamos ao final aqui. Falei pra caramba hoje de novo. 1h15. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Isso vai ficar gravada. Semana que vem teremos. Eu com cabelo curto, agora que eu já vacinei. Não tô com mais medo de ir no cabeleireiro cortar. E cortarei meu cabelo e vocês vão ver com uma apresentação, uma aparência mais apresentável semana que vem. Tá bom, gente? Tudo de bom. Até a próxima aí.